É assim, o meu pai, quando eu me converti, ele já tinha parado com o centro, graças a Deus. Mas ele não era, nunca tinha ido à igreja, nem nada. E permanecia aquela ideia que meu pai não gostava de crente, né? Não gostava de crente, assim. Eu tenho uma memória afetiva sobre isso, que eu tô me lembrando agora. Uma vez, um cara, eu imagino, né, que o cara parou e foi pregar pro meu pai. Eu devia ter uns 10 anos, talvez antes, uns 9 anos de idade. Era um sábado ou um domingo, dia que estava todo mundo em casa, e eu tava lá dentro, brincando, talvez, tal, e começou uma gritaria lá fora. Começou uma gritaria lá fora. Meu pai era um cara muito nervoso, muito bravão, tal. E quando nós chegamos lá fora, o meu pai tava com o cano do revólver dentro da boca do cara, Meu Deus. segurando o cara aqui com o revólver dentro da boca dele. Era exorcismo? Falando assim, não, porque acho que o cara foi pregar pro meu pai. Esse cara é vivo, eu conheço, quando eu vejo, vou a Três Lagoas, eu vejo ele. Eu acho que ele foi pregar pro meu pai, falou com meu pai pro inferno, alguma coisa assim. Meu pai não gostou muito daquela ideia e começou a ter uma discussão. Meu pai não concordou com a ideia e aí começou a ter uma discussão. Quando nós chegamos lá, ele tava com a arma dentro da boca do cara, de verdade, machucou, sim, saiu sangue e tal, e todo mundo. E deixa disso, a turma do deixa disso, pelo amor de Deus, que vai fazer uma desgraça, isso aqui, tal, tal, tal. Eu era jovem, eu era criança. Então, quando eu comecei a igreja, meu pai primeiro não gostou, porque ele viu que eu estava indo aqueles domingos, ele não gostou. E aí, no dia que eu decidi mesmo, que a Assembleia de Deus pergunta quem quer aceitar Jesus, levanta a mão, vem aqui na frente, vamos orar. E aí eu fui. E na minha cabeça, é assim, cara, a partir de hoje, então, eu sou crente de verdade. A partir de agora, começou. Tipo, domingo passado, não, eu sou um cara que tava estudando, tava vendo... Depois de 4 domingos, você... aí... Você tava ficando, daí você iniciou o namoro. Aí eu comecei a oficializei, exatamente. Aí eu voltei falando com o Dorival. Falei, mano, meu pai vai me colocar pra fora de casa, certeza. Ele tinha arma ainda? Eu acho que tinha. Eu falei assim, vou chegar em casa e já sei o que acontece. Aí eu falei assim, meu pai vai me colocar pra fora. Aí ele falou, não. E o Dorival era recém-casado. Ele falou assim pra ele, não, se ele te colocar pra fora, dorme aqui em casa. Dorme no sofá e vamos ver o que a gente faz, pô. Não vamos, a Bíblia fala isso mesmo, que vai ter perseguição também. Aí, beleza, aí eu cheguei em casa e falei, mano, já vou dar a letra, já vou chegar lá e vou falar assim, pai, sou crente agora, tal, porque ele vai saber, é a cidade pequena. Aí, foi dito e feito, eu cheguei lá e falei, pai, é o seguinte, tem uma coisa pra te falar, e é importante. Aí ele desligou a TV. Aí ele falou assim, então fala. Eu falei, o pastor, você sabe que eu tô indo na igreja, né? Ele falou, sei. Eu falei, então, o pastor tá perguntando lá, todo domingo ele pergunta quem quer ser crente, não sei o que lá. E hoje eu falei, põe meu nome aí. Aí ele falou assim, mas como? Eu falei, o pastor perguntou, eu levantei a mão, fui lá na frente, orou. Ele falou, oraram por você? Eu falei, oraram. Aí, e eu já esperando o que ele vai falar. Aí ele falou assim pra mim, hoje você tomou a melhor decisão de sua vida. Meu Deus. Eu falei, eu tive essa reação. Eu falei, que bom que o senhor acha isso e tal. E ele falou assim, essa igreja que você está frequentando, eu frequentei quando eu era jovem. E o meu pai dirigiu essa igreja. Eu não sabia. Você nem sabia que seu avô tinha dirigido a igreja. Não. Eu sabia que meu avô era crente. Só que meu avô morava em São Paulo. E eu lá no Mato Grosso. Na minha vida eu tinha visto meu avô umas 3, 4 vezes. Então, quando meu avô vinha pra cá, pra nossa cidade, eu sabia que no domingo meu pai levava ele e minha avó na igreja. Eu sabia que meu avô era crente. E ele tinha raiva de crente, o seu pai, mesmo sabendo que os pais dele eram crentes. Meu pai tinha raiva de crente porque quando ele era jovem, ele foi excluído injustamente da igreja. E eu descobri isso no dia que eu me converti. Olha isso. Nesse dia que eu cheguei em casa e falei, pai, sou crente, não sei o quê. Aí eu falei assim, não, peraí, então para o mundo que eu quero descer. Porque até agora o senhor criou a gente, eu sei que a sua mãe é crente, minha avó, eu sei que o meu avô é crente, eu sei que a sua irmã é crente. E os nomes da família deles eram bíblicos, mas eu nunca tinha percebido. Eu nunca tinha feito esse link. Meu pai era pai de santo. O nome dele era Levi. A minha tia era mãe de santo. O nome dela é uma das filhas do Jó. O meu outro tio era pai de santo. O nome dele é Eliseu. Eu nunca tinha feito esse link.
Gente, mas e O nome todos do que... outro, que foi até assassinado por ter entrado numa briga do meu tio, minha família era meio valente, era Daniel. Só que eu nem sabia que esses nomes eram bíblicos, entendeu? E todos os filhos foram pro outro lado, diferente dos pais. É. Por Olha. quê? Porque a igreja, à época, era muito rígida, Lisa. Muito rígida. Então, por exemplo, eu tenho uma tia que ela foi excluída. Na época eu não falava disciplina. Falava excluído. Fulano, você está excluído. Porque a minha tia andou de bicicleta. Não podia. Meu Deus. Menina Aonde tinha tá que isso na andar... Bíblia? Em lugar nenhum. Não, mas nós Menina estamos falando tinha de que andar- 28 anos atrás, né? É Não, no caso da minha tia, mais, né? É. Isso quando eu me converti, minha tia O já era cristianismo adulta. é muito recente. Eu tô no falando nosso de 40 anos atrás. Quando- Então, a menina tinha que andar de bicicleta na garupa de lado. Porque ela não podia ter calça. Como que ela vai de Ai, vestido andar de gente, bicicleta? entendi. Entendeu? Então, meu pai foi excluído porque... Por uma bobagem. Umas bobagens, De assim. adolescente. Qual foi a bobagem, você pode? Nesse dia ele me contou. Eu falei, eu quero saber tudo. Aí eu conversei umas 2 A horas com gente meu também, pai. pô. Foi uma das melhores... que eu nunca... Eu fiquei de boca aberta nesse dia. Porque eu não sabia nada disso. Aí eu falei, pai, mas peraí, por que você não vai na igreja, então? Vamos comigo domingo que vem. Ele falou, nunca mais eu pisei lá. Eu falei assim, mas por quê? Ele falou assim, quando eu tinha... Eu não lembro agora, 15 anos, 16 anos. Adolescente, jovem. Acho que 15, 16. Quando eu tinha tanto... Ele falou, eu era batizado, lá tem uma banda. Eu falei, tem. Ele falou, eu tocava nessa banda. Eu falei, você tá de brincadeira. Ele falou, quando ele tinha 16 anos, mais ou menos, era um culto de semana. Culto de semana geralmente vai poucas pessoas. Eles chamavam antigamente culto de doutrina. Culto de ensinamento. Ainda chamam, né? Algumas Ainda chamam. chamam. Aí o pastor falou assim pra ele, Levi, fica de pé. Ele olhou, ele tava lá na banda, no lugar, ficou em pé. Você tá excluído. Aí ele falou, por quê? Mas o que eu fiz? Se bem que adolescente tem muitos motivos. Aí ele falou assim, mas o que eu fiz? O que caiu? O que apareceu? Qual que aí? você descobriu? O que você descobriu? Aí o pastor falou assim, porque você tem vergonha de ser crente. Ele falou, eu? Por quê? Ele falou assim, porque eu falei paz do Senhor pra você e você fingiu que você não viu. Ah, não, gente. Aí ele Não falou é assim, possível. quando foi isso? Ele falou assim, você não foi tal dia, tipo ontem você não foi comprar pão tal horário na padaria, não sei o quê? Ele falou, não, fui. Ele falou, então, você não estava assim? Então, tava. Ele falou, então, eu passei por você, eu te cumprimentei e você fingiu que você não me viu. E o meu pai, eu sou desse jeito, é muito capaz eu estar andando na rua, você falar comigo e eu não te ver, porque eu ando com a cabeça em outro planeta. Você? Eu. Eu também sou assim. Eu sou Tô assim. me imaginando uma pessoa passar por mim. Aí o pastor cumprimentou, ele não cumprimentou. E aí ele falou, tinha umas meninas, não sei o que, lá perto. Ele falou assim, você fingiu que você não é crente. Você tem vergonha de ser crente. Então você não serve. Você tá excluído. Ele falou, mas eu não te vi. Viu? Você viu e fingiu que não viu. E aí ele falou, e aí quem tem poder? O pastor. Aí o pastor excluiu meu pai. E era época, segundo meu pai, de carnaval. Meu pai saiu dali. Falou, mano, eu tô aqui na terça-feira de carnaval. Eu tô aqui na igreja. Ah, que Aí pena, vou ter que... ele ir na saiu pessoa. dali, mas a cabeça não era convertido. Ele saiu dali e já foi ferver no carnaval. Ele falou, dali eu saí, já comprei cigarro. Meu pai fumou até morrer. Daí eu saí, comprei cigarro, fui pro carnaval, que os caras da escola chamando, não sei o que, não, eu sou crente. Foi lá, ferveu, acabou, nunca mais.